Paz do Senhor, graças a Deus. Vamos chegando. E vamos para sentar ali. Tu sentar do lado dessa moça bonita ali. Se quiser sentar dessa moça ali. Só tem que colocar o suco na geladeira. Graças a Deus, mais uma vez. Vamos nos reunir aqui. Está terminando de nos ajeitar aqui. Vamos fazer uma oração para começar? Vamos lá então. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por mais um dia. Te agradecendo, Senhor, pelas coisas que Tu tem feito, te agradecendo, Senhor, pela semana que está começando. Que desde já, Senhor, nós possamos fazer a Tua vontade, compreender os Teus estatutos e fazer com que eles sejam verdades na nossa vida. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Não olha, Senhor, para os nossos pecados, não olha, Senhor, para os nossos erros, para as nossas dificuldades, mas olha somente, Senhor, para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e esse que nos dá a salvação. Muito obrigado, Senhor, por um dia de ter mandado o Teu Filho para morrer na cruz do Calvário. E assim, Senhor, nós poder hoje estar reunidos aqui, falando do Seu nome. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer 2 louvores.
Graças a Deus por poder mais uma vez nos reunir aqui, lembrando que nosso culto é interativo. A nossa ideia de fazer culto é isso aqui, nós sentar numa rodinha e bater um papo a respeito da palavra de Deus. E as pessoas que estão na live também, elas podem participar. Hoje em especial, eu peço que participe mais ainda, por causa que o assunto ele é bastante interativo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho a respeito da reflexão sobre ganhar almas. Até no chamado hoje era essa a pergunta. Você sabe como se ganha almas? Você sabe como leva a palavra de Cristo, de Deus para as pessoas? Porque muitas vezes nós achamos que eu sou salvo. Tá bom, Deus me salvou, eu estou no céu, né? Ainda mais se o cara é calvinista, uma vez salvo, sempre salvo. Aí eu estou salvo, não preciso fazer mais nada. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. E essa verdade é Cristo. E quando nós conhecemos alguma coisa boa, qualquer um de nós, se tu conhecer um restaurante bom, o que a gente faz? Propaganda do restaurante. Se nós conhecemos uma empresa boa que nos trata bem, nós fizemos propaganda daquela empresa. E assim, qualquer outra coisa. E mesma coisa, como é que nós podemos dizer que nós somos cristãos? Como é que nós podemos dizer que nós conhecemos a Cristo e somos apaixonados por Cristo se nós não fazemos propaganda do nosso Salvador? No momento que nós nos encontramos com Cristo e nós encontramos que nós somos salvos realmente, nós não conseguimos mais fechar a boca. Então a pergunta que eu tenho para fazer a cada um de vocês nessa noite, cada um de vocês que está aqui e todas as pessoas que estão na live: será que eu conheço a Cristo de verdade? Será que eu amo a Cristo de verdade a ponto de estar falando dele todos os dias? Está falando dele todos os momentos da minha vida? Ou eu sou um agente secreto? Aquele cara que não fala nada. Sabe? Na minha empresa ninguém sabe que eu sou cristão. Na escola onde eu estudo ninguém sabe que eu sou cristão. Porque se eu falasse que eu sou cristão, eles vão começar a me perseguir. E a palavra que diz para nós: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome, não vai por água abaixo. Não, eu preciso. A palavra de Deus diz para nós que o mundo não era digno daqueles, quando a gente lê lá no fim de Hebreus 11, o mundo não era digno deles, porque eles morriam por amor à palavra de Deus. Eles faziam de tudo por amor à palavra de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo isso, ou nós estamos vivendo um evangelho ao qual hoje, amanhã, eu já estou preparando uma postagem para amanhã. Ou nós estamos vivendo um mundo que, para mim, não me interessa mais o culto. Para mim me interessa a satisfação. Para mim não me interessa mais as coisas de Deus. Para mim me interessa que as minhas coisas sejam feitas de acordo com a minha vontade. Tem um dito popular que diz assim: antigamente os pastores falavam da palavra de Deus e as pessoas mudavam. Hoje os pastores, quando falam da palavra de Deus, as pessoas mudam. Mas é de igreja. Está me doendo demais. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Eu quero ouvir que Deus me abençoa. Eu quero ouvir que Jesus é bom e perdoa tudo. É isso que eu quero ouvir. Eu não quero mais ouvir: te arrepende dos teus pecados, larga a tua vida, toma a minha cruz e siga-me. Isso ninguém quer. As pessoas querem viver uma vida boa. Eles querem viver o evangelho mentiroso. Eles querem viver o evangelho da bênção, o evangelho da prosperidade. E não é isso que Cristo prega. Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. É isso que nós queremos falar. Nós queremos falar a respeito de falar o evangelho de Cristo verdadeiro. Nós queremos falar em pregar a Cristo de verdade, em pregar a verdade de verdade. Aquela verdade que liberta. Não isso que nós estamos ouvindo hoje em dia aí na mídia, que a verdade te liberta com outras pretensões completamente diferentes do que a palavra de Deus diz. Porque a verdade que liberta é quando nós reconhecemos Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E essa verdade entra na minha vida a ponto de eu não querer mais nada. Não me interessa mais o dinheiro. Não me interessa mais bens. Não me interessa mais amizade. Paulo diz: por acaso estou eu aqui para fazer a vontade de pessoas? De forma alguma. Eu estou aqui para falar a vontade de Cristo. Se alguém não gostar, infelizmente, não posso fazer nada. Mas quando me
há uns 15 anos atrás, quando eu comecei a assumir a obra de verdade, eu disse para Deus, pedi para Deus, Senhor, uma coisa eu te peço. Vocês conhecem lá a oração no Salmo 31, Provérbios 31, que diz assim, Senhor, uma coisa eu te peço, não me dê nem riqueza e nem pobreza, para que se eu tiver riqueza eu venha te esquecer, e se eu tiver pobreza eu venha denegrir o teu nome. E quando eu me converti de verdade, eu disse, Senhor, eu só te peço uma coisa, não deixa eu me vender. Eu quero estar sempre levando a tua palavra. Não importa o que as pessoas pensam, não importa se vai agradar ou não as pessoas, mas eu quero falar a tua verdade. Eu quero falar o arrepende-te. Eu quero falar do amor de Deus de verdade. E é isso que eu queria conversar com vocês essa noite. Será que é isso que nós estamos levando para as pessoas? Será que nós estamos levando Cristo de verdade para as pessoas? Ou nós estamos dizendo para as pessoas, cara, te converte a Cristo que tu vai ter casa, tu vai ter carro. O Evangelho verdadeiro, eu sempre falo, não é geralmente, eu sempre falo, o Evangelho verdadeiro não é aquele que o pessoal dá o testemunho lá. Antes eu estava devendo, hoje eu tenho uma casa, um carro, 10 celulares, isso e aquilo, aquele outro. O Evangelho verdadeiro antes de eu me converter eu tinha 2 pães, agora eu tenho um só porque um eu doei. Isso é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro é nós abrir mão dos nossos desejos, é abrir mão das nossas vontades e fazer a vontade de Cristo. É isso que é o Evangelho verdadeiro. É isso que é colocar em prática o Evangelho. É essa a verdade que liberta. E a passagem que eu quero conversar com vocês um pouquinho está em Romanos 1. Não podia sair de Romanos, né? Romanos 1, do versículo 1 até o versículo 5 só. E depois vamos pular para o 14. Romanos 1 diz para nós assim. Romanos 1, versículo 1 até o 5. E depois nós vamos no 14. Diz assim: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo essa carta. Deus me chamou e me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente de Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar as pessoas e todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. E o versículo 14 ele diz assim: Pois é o meu dever pregar a todos, tanto os civilizados como os não civilizados, tanto os instruídos quanto os que não têm instrução. Nós já falamos de Cristo para alguém? Paulo está dizendo aqui que ele tem o dever de levar a palavra de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos o dever de levar a palavra de Cristo para as pessoas. Nós já temos falado de Cristo para alguém. Nós já temos ganho alguém para Cristo. Alguma pessoa da qual nós falamos de Cristo já se converteu? Já se entregou para Cristo por intermédio do nosso testemunho? Não pelo intermédio do nosso falar, que às vezes a gente acha que falar convence. Até o contrário, o provérbio diz que no muito falar vem a tolice. Não é o falar que vai converter as pessoas, mas é a minha forma de agir, é a minha forma de ser, minha forma de eu me portar. Não estou falando da forma de eu me portar ou de eu me vestir, sabe? Porque às vezes as pessoas acham que é uma veste que vai tornar uma pessoa santa. Eu estive numa igreja que bem capaz que alguém ia subir no púlpito sem gravata. Gravata era o sinônimo de santidade. Imagina, o cara botar uma gravata e virar santo. Tu entrava no Congresso Nacional, só tinha santo lá. Gravata não é assim sinônimo de santidade. O sinônimo de santidade é viver Cristo. Quando nós começamos a viver Cristo de verdade, e as pessoas começam a olhar para nós e dizer assim: nossa, tem uma coisa diferente nesse cara. Sabe por que eu estou falando de vestes? Porque aqui todos já me viram durante o dia. Cara, durante o dia eu estou andando aqui capinando, sem camisa. Não
Não é o estar de camisa ou sem camisa que vai me fazer santo ou não santo, mas é a pureza do meu coração. É o desejo de servir a Cristo. E isso, quando as pessoas começam a olhar e começam a ver que existe uma coisa diferente na vida da gente, eles dizem assim, cara, eu quero que a minha vida seja igual a dele. Não estou dizendo que nós não vamos ter problemas, não vou dizer que nós não vamos ter discussões. Eu vivo em família, eu vivo em comunidade, eu vivo com a minha esposa. E nós temos as nossas rixas, as nossas rinhas. Eu vivo com os meus filhos, aos quais também eu tenho problemas às vezes. E muitas vezes não são poucas, mas nós somos seres humanos. Mas não é isso que vai me atrapalhar, não é isso que vai me tirar para fora da presença de Cristo. Mas eu tenho que lutar com todas as minhas forças para fazer a vontade de Deus. E se eu ver que eu estou errado, eu tenho que voltar atrás e pedir perdão. Será que tu já falou do caminho do céu para as pessoas? Cristo nos diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós temos falado para as pessoas a respeito do caminho. Às vezes a gente fala de tudo para as pessoas, fala sobre time. Hoje eu saí para comprar um refrigerante para a gente beber. Não, de tarde eu saí para ela comprar um pão. E eu fui no mercado. Eu sou um tipo de pessoa que eu meto a mão dentro do guarda-roupa e boto. E eu botei a mão dentro do guarda-roupa e peguei uma camisa do Avaí. E lá no Mercocentro eu encontrei com o Marciano. E o Marciano perguntou, tu é havaiano? Eu disse, não, cara, eu boto a blusa que tiver. Eu boto a camisa do Avaí, eu boto a camisa do Figueirense, a camisa do Inter, a camisa do Grêmio. A camisa que tiver à mão eu vou botar. A do Grêmio? Não, do Grêmio também vai. Nunca me viu porque eu não tenho. Mas se me der eu vou usar. Mas eu não posso trocar. É a minha vida de cristão. Quando eu servi o quartel, o sargento dizia para mim assim, lá eles me chamavam de Claudio Miro. Disse, Claudio Miro, tu tem dois extremos, tu nunca está no meio. Ou tu é muito ruim em umas coisas e tu é muito bom em outras coisas. E nós temos que ser meios. E quanto à palavra de Deus, eu digo para vocês, nós não podemos ser meios. Nós temos que ser extremistas. Nós temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e ser aquilo. Não negociar. Ela é inegociável. Eu não posso aceitar nada. Eu não posso abrir mão das coisas que eu estou fazendo. Das coisas que Cristo quer que eu faça para fazer as minhas vontades. De forma alguma. Eu não posso abrir mão dos meus dos decretos de Deus de forma alguma. Será que eu tenho anunciado esse Evangelho de Cristo? Em Romanos 10:14 ali nós vimos que Paulo diz que eu sou obrigado a fazer isso. E quando Deus enviou o Filho dele, Ele tornou isso tudo possível. Porque se vocês olharem lá no Velho Testamento, nós não tínhamos esse encontro com Deus. Lá no Velho Testamento, as pessoas passavam um ano inteiro com peso nas costas por causa do pecado. E no dia da festa eles levavam o seu cordeirinho, levavam o animal ao qual eles tinham que sacrificar lá no templo para o sacerdote sacrificar. E os sacerdotes sacrificavam. Eles não tinham contato diretamente com Deus. Eles tinham contato com o sacerdote que intermediava esse encontro com Deus. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele abriu as portas para que nós possamos ter acesso direto ao Pai. Nós não precisamos mais de sacerdote. Nenhum de vocês aqui precisa de padre, de pastor, sacerdote ou qualquer outra pessoa para conhecer a Deus. Porque Ele se revela a cada um de nós. Basta que nós possamos buscar Ele de verdade. Que nós possamos alcançar o seu conhecimento em oração. Às vezes a gente diz assim, sabe por que eu não entendo a Bíblia? Porque a Bíblia é muito difícil. E aí eu volto lá para a passagem do Filipe e Eunuco. Filipe pergunta para o Eunuco assim, entendes o que está lendo? E ele diz assim, como eu vou entender se não tem quem me explique? E hoje eu digo para vocês assim, sabe por que nós não entendemos mais da palavra de Deus? Porque nós não buscamos. Porque hoje tu não precisa nem perguntar para ninguém. Tu pode te sentar na frente do computador
e colocar lá a pergunta que tu quiser. A semana passada nós tivemos a respeito de uma passagem que eu falei aqui, de Romanos 12, versículo 1. Aqui nós começamos a falar porque eu tinha um entendimento e Leonel tinha um outro entendimento a respeito da mesma palavra. Aí nós começamos a conversar e nós fomos para a internet para saber o que as outras pessoas pensavam. Aí eu li o que Calvino pensava, eu li o que Becker pensava, eu li o que várias pessoas pensavam. E ali nós conseguimos ver o que realmente é, ou pelo menos o que parece ser. E hoje nós temos essa grande oportunidade. Nós temos a internet para conhecer cada vez mais do Evangelho. Mas sabe o que nós fizemos na internet? Vemos TikTok, vemos Instagram, vemos um monte de porcaria e não nos interessamos por Deus. Sabe o que vai acontecer? E nem falamos de Deus, muitas vezes. Eu vejo Facebooks aí, pessoas defendendo políticos veementemente, pessoas defendendo quase tudo que é tipo de coisa, pessoas defendendo até igrejas, defendendo religiões, mas não vejo pessoas defendendo Cristo com a mesma paixão. E aqueles que defendem Cristo, ninguém fala e a gente nem procura. Se a gente começar a falar nome de pessoas aqui que defendem a Cristo, de repente a maioria das pessoas não vai nem saber. Por quê? Porque nós estamos interessados em outras coisas, nós não estamos interessados em falar de Cristo. Essa semana eu fiz uma postagem a respeito de política. Fazia bastante tempo que eu não postava, mas as minhas postagens são todas falando de Cristo. É lógico que nós vivemos na terra, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar o pão de cada dia, mas quando nós abrir a nossa boca nós temos que falar de Cristo. Essa foi a grande comissão que Cristo nos deixou. Lá em Lucas e em Mateus ele diz para nós assim: ide por todo o mundo e levai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos batido de porta em porta? Eu sei que é impossível tu dizer para mim assim: mas eu não posso ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu não posso pregar para toda criatura, porque eu não conheço todo mundo. E sério, se a gente querer pregar para todo mundo, basta a gente ir lá no centro, lá na Felipe Schmidt, né? Eu acho que é que mais tem movimento, né? Se tu chegar lá na Felipe Schmidt, tu não vai conseguir falar com todo mundo. Tu vai falar com um, vai passar 100 na tua volta. Tu não consegue falar com todo mundo. Mas a palavra de Deus não está falando para a gente falar com todo mundo. Ela está falando para te falar com todos os que tu tem condição de falar. Mas sabe o que acontece? Eu coloquei no meu coração um desejo de dizer assim, que Deus me perdoe se um dia eu passar 15 minutos do lado de uma pessoa e eu não falar de Cristo para ela. Eu não posso passar mais de 15 minutos do lado de uma pessoa sem falar de Cristo. Se eu sentar do lado dela, eu tenho que falar de Cristo para ela. Teu vizinho já ouviu falar de Cristo? Teu colega da faculdade, teu colega da escola, teu colega da empresa já ouviu tu falar de Cristo para alguém? Como é que nós podemos dizer que nós somos cristãos? Paulo se sentia devedor por conhecer a verdade que liberta. Paulo olhava para cada ser humano e via que tinha uma grande dívida com Deus. Era isso. Cada ser humano que ele olhava. Essa pandemia veio e matou muitas pessoas. Nós já estamos com mais de 400 mil mortes. Dessas 400 mil mortes, tu conhece alguém que morreu? Eu conheço. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Essas pessoas que morreram que tu conhece, conheciam a Cristo? E se não conhecia a Cristo, por que tu não falou de Cristo para ela? Paulo sabia as respostas que tinha que dar. Ele sabia as respostas que trazia paz para a alma. Nós conhecemos também essas respostas que trazem paz para a nossa alma. E por que nós não temos falado dela para as pessoas? Se Jesus Cristo é o nosso Salvador, se o Espírito Santo habita em nossos corações, por que nós não falamos aos quatro ventos? Por que nós não propagamos com todas as nossas forças
A resposta é simples. Porque eu ainda não me esvaziei de mim mesmo. Eu estou cheio de mim. O meu ego é tão grande que eu não consigo falar de ninguém para eles, para as pessoas. Eu falo só de mim. Já ouviu alguém falar? Quando tu vai conversar com a pessoa começa a dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Pessoas super infladas. E falar de Cristo, nem pensar. Cristo quer que todos nós nos salvamos. Deus quer que nós vivamos para as pessoas. Deus não quer que nós vivemos mais como as pessoas desse mundo. Tem uma palavra que diz assim: não vos conformeis com esse mundo. E lá em Colossenses 3:3, 1 Coríntios 3:3, ele diz assim: não vivam como as pessoas desse mundo. Não vivam com essas paixões ardentes que incendeiam os corações das pessoas, mas governem as suas próprias vidas. É necessário que nós morramos para que Cristo nasça em nós. Isso está em Romanos 6. Nós temos que viver a morte de Cristo para conseguirmos viver a sua ressurreição e vida. É isso que Deus quer para cada um de nós. É isso que Deus quer para as pessoas desse mundo. Deus quer que todos se salvem. É isso que fala na palavra dele. Ele quer que todos se salvem. Mas como eles vão ser salvos se não tem quem pregue? Como as pessoas vão conhecer a palavra de Deus se nós estamos de boca fechada? Sabe? Essa palavra tem que arder no nosso coração. E aonde nós estivermos, seja no escritório, seja no consultório médico, no ônibus, sabe? Quantas vezes eu peguei ônibus e tinha alguém do meu lado, eu fechava os olhos e fingia que dormia para não conversar. No nosso trabalho, na distribuição de Bíblias, quando a gente faz evangelismo, sabe quando evangelismo a gente vai, e eu vejo hoje pessoas fazendo evangelismo, não é um evangelismo, é uma panfletagem. Entrega o panfleto, larga o panfleto nas caixinhas de correio, ou simplesmente entrega os panfletos para as pessoas. Isso não é evangelismo. Evangelismo é falar de Cristo para as pessoas. Vocês já viram domingo de manhã os testemunhos, né? Os testemunhos de Jeová, ou os elders também, como é que é? Os mormons. Eles batem na tua casa e querem falar de Cristo para ti, querem falar da Bíblia para ti. E nós que dizemos que conhecemos a verdade, não fizemos isso. Quando foi a última vez que tu saiu da tua casa para falar de Cristo na casa de alguém? Quando foi a última vez que tu falou de Cristo para alguém? Mas nós temos que entender que isso não é uma profissão, que hoje em dia a gente vê, infelizmente, nas igrejas, que pessoas pegaram isso como profissão. Pastores que ganham rios de dinheiro, e aquilo virou um modo de vida dele. Não é falar de Cristo, é ganhar o seu ganha-pão. É isso que virou. E às vezes a palavra de Deus diz para nós que, se tu quer anunciar, isso está em Mateus 10, aquele que vai anunciar a palavra de Deus, dispa-se até do bornal. O bornal é a bolsinha que leva o dinheiro. Até aquilo a gente não tem que ter, porque quem leva a palavra de Deus não tem nem onde reclinar a cabeça. É o que a palavra diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E a gente vê hoje pessoas que se dizem pastores, pessoas que se dizem apóstolos, até avião tem. Isso não é ser apóstolo. Para ser apóstolo de Deus, a pessoa tem que negar-se a si mesma. Para ser apóstolo de Deus, ela tem que abrir mão de todos os bens e entregar para os pobres. É isso que os apóstolos faziam. E tudo eles repartiam. É isso que é ser apóstolo de Cristo. Sabe, o salário, às vezes o amor à fama, às vezes o amor ao salário, o amor ao governar, o amor até aos títulos, deturpam as pessoas. Pessoas que querem ser paparicadas. Chega na igreja, tem um pastor aí que diz assim:
Não levante a voz contra o ungido do Senhor. A palavra de Deus diz para nós que todos nós somos repreensíveis, porque todos nós somos errados. Então todos nós temos que ser chamados a atenção. Nós temos que estar dispostos a isso. Sabe, isso não significa que todos nós tenhamos que ser apóstolos, missionários ou qualquer outra coisa. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas ela está dizendo que para toda criatura que tu conhecer, tu tem que dar testemunho. Para toda criatura que tu conhecer, tu tem que falar de Deus para eles. Outra coisa que nós gostamos de fazer é ajudar as pessoas. Mas a palavra de Deus também não é dar esmola. Porque às vezes a gente acha que eu dando uma cesta básica para alguém, ou eu fazendo alguma coisa por alguém, eu paguei a conta. Não é isso também. O Evangelho verdadeiro é Cristo. Temos que ajudar as pessoas, sim, porque a palavra de Deus mesmo nos diz, a verdadeira religião é esta: dar assistência aos órfãos e às viúvas e às pessoas de outros países, esqueci, estrangeiros. Isso que é a verdadeira religião. Mas não é só isso. A verdadeira religião é tu dar o alimento para a pessoa e ensinar de Cristo para ela. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os. Mas eu não sou pastor. Mas tu pode ensinar. Uma vez teve uma igreja que eu comecei a pregar na igreja e o rapaz disse para mim assim: tu não pode pregar assim. Eu disse assim: mas é a forma que eu prego a verdade. Mas tu está pegando muito pesado. Eu disse: mas eu vou falar a verdade. Se isso não está bom para vocês, eu não vou pregar aqui nessa casa. E se vocês acham, e aí até redigi um texto e disse para eles assim: vocês têm pastores que pregam o que vocês querem, então fiquem pregando um para os outros. Eu vou pregar para quem não conhece a palavra de Deus. E aí eu fui para o centro. Durante 6 anos eu preguei na praça. Falei para as pessoas, para moradores de rua, a respeito da palavra de Deus. E é isso. De repente tu vai olhar para mim e vai dizer assim: sabe por que eu não prego? Porque tem pessoas que entendem mais da palavra que eu. Aqui dentro, de repente, eu conheço a palavra, o Léo conhece a palavra, vocês conhecem a palavra, mas aí eu não vou poder. Imagina como é que eu vou discutir com fulano de tal lá, que o cara é bacharel, o cara é mestre, o cara é doutor. Mas tu não tem que discutir e falar com esses. Tem um monte de pessoas na rua que não conhecem nada da palavra de Deus. E o pouco que tu conhece, tu pode saciar a sede dessa pessoa. Tu pode encaminhar ela para os caminhos de Deus. E aí um dia, tu começar a falar disso, sabe? Tu te emociona tanto quando tu fala do amor de Deus e a pessoa come aquilo com tanta vontade que tu olha assim: meu Deus, eu tenho que fazer mais isso. E tu vai buscar mais, e tu vai buscar mais, e tu vai aprender mais, e tu vai aprender mais. E um dia, tu vai ler o Salmo 119, versículo 99, acha para mim aí. E aí um dia, tu vai poder dizer o que está escrito no Salmo 119, versículo 99. Eu sempre tive vontade de ler esse versículo. Eu não acredito que eu ainda consiga ler, mas eu quero que esse versículo seja verdade na minha vida. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Compreendo mais que os meus mestres. Tu não sabe o quanto eu vou ser feliz se um dia eu poder sentar e vocês falar da palavra de Deus e dizer para mim assim: cara, hoje eu conheço mais a palavra de Deus do que tu. Não pensa que eu vou ficar triste ou que eu vou ficar com ciúme. Eu vou ficar feliz demais. Eu fico feliz demais quando estamos sentados à mesa, eu e a minha família, e nós conversamos da palavra de Deus e temos divergências teológicas como tivemos no último domingo a respeito de uma passagem. Porque ele tinha uma visão e eu tinha uma visão. Isso é bom demais. Isso é sinal que nós estamos levando a palavra de Deus. Isso é sinal, mas também não adianta a gente estudar e inflar e começar a ser cheio de conhecimento e não falar de Deus para ninguém. A palavra de Deus não é para que nós nos engrandecemos, mas é para que nós possamos engrandecer a Ele, engrandecer a Deus. Então todo o conhecimento que nós temos é para engrandecer ao nome de Deus. Outra coisa, a palavra de Deus não é para reformar vidas, porque às vezes a gente acha
que a gente... A vida do fulano lá, Deus vai reformar a tua vida. Não, Deus não reforma a vida de ninguém. Deus transforma as vidas. Ele quebra e faz de novo. Ele faz uma nova criatura. Mas para isso tudo nós precisamos dar o passo. Para isso tudo nós temos que levantar a nossa mão e clamar a Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. Não é simplesmente deixar de fumar, não é simplesmente parar de beber, não é simplesmente abandonar vícios. É seguir a Cristo. Uma vez eu estava num centro de recuperação e eu estava falando do amor de Deus para as pessoas. E o rapaz começou a falar comigo e dizer assim: eu preciso demais me livrar das drogas. Eu disse para ele assim: tu te livrar das drogas é a coisa mínima. O que tu precisa é encher a tua vida de Deus. E aí tudo vai mudar. É isso que nós precisamos, encher a nossa vida de Deus. Mas como? Essa foi a pergunta inicial. Como as pessoas vão encher as vidas de Deus se nós não estamos levando Deus para eles? Como as pessoas vão se saciar desse alimento se nós não estamos dando o alimento para eles? Nós precisamos mudar. Nós temos que ganhar almas para Cristo. Nós temos que ser... Cristo falou sobre duas coisas a respeito de falar o Evangelho, que é o pescar, que ele disse para Cristo, ele disse para Pedro, né? Para Pedro e para o irmão dele. Eu quero que vocês deixem de ser pescadores e virem pescadores de homens. É isso que ele quer. Ele quer que nós sejamos pescadores de homens. E ele diz também ceifar. Ele fala sobre ceifar. Então, quando a gente está falando de Cristo, quando a gente está falando a respeito de colher almas, a gente está falando a respeito de pesca e a gente está falando a respeito de ceifar. Nós precisamos mudar. Essas duas figuras de linguagem, ela mostra para nós e nos exige demais disciplina. Porque já viu alguém pescar, ir lá para a água, botar o caniço e ficar batendo papo? Não. Ele tem que ficar visando aquilo. A pessoa que vai ceifar, ele tem que estar ligado naquilo. Nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ter paciência e nós precisamos ter força de vontade. Para levar a vida, para levar as pessoas para Cristo, nós precisamos disso. Nós precisamos ter disciplina, ou seja, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar. Quando foi a última vez que tu jejuou? Quando foi a última vez que tu entrou no teu quarto e dedicou um tempo em oração para Cristo? Quando foi a última vez que tu buscou Cristo em oração? Nós precisamos de paciência para nós poder orientar as pessoas, porque às vezes essa semana eu conversei com um casal e eu disse para o casal: cara, eu estou tão cansado que a palavra seria peso, mas eu não abro mão de fazer a vontade de Cristo, mesmo que eu esteja atupetado, porque assim como Paulo diz no versículo 14 do capítulo 1 que nós lemos de Romanos, eu tenho o dever de falar da palavra de Cristo. E a força de vontade, que é combater o bom combate. Satanás está aí, as dificuldades estão aí, mas contudo nós temos que gritar a plenos pulmões que só existe uma salvação, que é Cristo Jesus, e nós já conhecemos aqui. Hoje eu estou falando para cristãos, estou falando para pessoas que conhecem o Evangelho de Cristo, e eu estou clamando a cada um de vocês: vamos falar disso que nós conhecemos, vamos propagar o amor de Cristo, vamos transformar as vidas por intermédio da palavra de Deus. Se nós não fizermos isso, quem fará? A palavra de Deus diz para nós que se nós não fizermos, até as pedras vão clamar. Você sabia que um dos maiores desejos dos anjos era anunciar o Evangelho? E Deus não deu isso para eles. Deus deu isso para nós. A anunciação do Evangelho, Ele deu para nós levar para as pessoas. E nós, muitas vezes, estamos falhando com Ele.
O único mandamento. Sabe que nós falamos de Adão? A gente diz assim, porra, Adão podia fazer tudo. Ele só não podia fazer uma coisa. E ele fez. Deus mandou nós fazer só uma coisa: ide por todo mundo e levar o Evangelho. Nós temos feito isso? Se não estamos fazendo, que a partir do dia de hoje nós possamos mudar, que nós possamos ser um testemunho para nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, de faculdade, nós possamos ser um testemunho dentro de casa. Sabe, porque às vezes a mulher não vê na gente um cristão verdadeiro, o marido não vê um cristão verdadeiro, os filhos, os pais não veem em nós um cristão verdadeiro. Como eu vou falar de Cristo para minha esposa se daqui a pouco eu estou fazendo tudo errado? Então pare de errar, não pare de falar de Cristo, pare de errar e fale de Cristo. É isso que eu proponho para nós colocar em prática essa semana. Hoje nós vamos fazer o culto de ceia. E quando no culto de ceia, a palavra de Deus diz para nós que reflita o homem, olhe para dentro de si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. E é isso que eu quero convidar cada um de nós, cada um que está aqui, cada um que está na live, olhe para dentro de si e vamos ver, será que nós temos sido cristãos verdadeiros? Será que nós temos colocado em prática o ganhar vidas para Cristo? Que nós, se não for assim, que nós possamos mudar. Vamos fazer uma oração e um louvor? Bora para lá, Jesus. Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graças, Pai, por tudo que tu tens nos mostrado, por tudo que tu tens nos ensinado, Senhor. Te damos graças pelo teu amor, Pai, e te pedimos, Pai, que tu receba, Pai, o nosso louvor e a nossa gratidão, Pai. Ó Pai amado, nós louvamos e bendizemos ao teu nome em todo o tempo, Senhor. Te agradecemos por cada vida, Pai, que está acompanhando agora, Pai, pela live, por cada irmão, por cada irmã que está aqui neste momento, Pai. Nós te pedimos que tu abençoe a vida do pastor Paulo, para que ele possa, Senhor, levar a tua palavra aonde ele alcançar, Pai. Que a voz dele seja, Senhor, usada por ti, Pai, para falar aquilo que tu tens para falar com cada um. Te damos graças e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Senhor.
colocar em prática isso que nós conversamos aqui essa noite. Na realidade, nós não conversamos, né? Pedir para vocês participarem, é que é tão gostoso quando a gente está falando de Cristo. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem essa semana. Vocês se enchessem tanto de Cristo que quando abrisse a boca de vocês, as pessoas se alimentassem do que vocês falassem, do que vocês falarem. Que da boca de vocês saia só palavras para o engrandecimento das pessoas. Só palavras que façam elas se sentirem bem. Palavras que mudem a vida das pessoas. Se for para edificar, falem. Se não for para isso, fechem a boca. Façam a vontade de Deus, que nós possamos mudar de verdade. Nós vamos, como eu falei, agora falando com o pessoal da live, hoje é o nosso culto de ceia. Mas o nosso sonho sempre foi, desde o início eu vislumbrava uma ceia nos padrões bíblicos. Aquela ceia onde a gente sentava na mesa e todo mundo comia o alimento. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, vocês não vão conseguir participar da ceia junto conosco. Mas todo mundo que está aqui, nós vamos sentar na mesa. Nós vamos começar a comer e vamos partir o pão e beber do cálice. Todos nós juntos. Isso é a ceia do Senhor. Então, no próximo mês, se você que está em casa quiser participar junto com a gente, marque, né? Manda no WhatsApp lá no local. Como nós estamos em um período de pandemia, nós não temos como pegar muita gente, mas que nós possamos juntos, reunidos. É lógico, né? Como a gente vai fazer ali? A gente vai separar em famílias, as famílias vão sentar cada uma, 2, 3 banquinhos, 2, 3 banquinhos, 2, 3 banquinhos. Nós vamos sentar separados, mas todo mundo junto. E como Cristo fez de partir o pão, nós vamos fazer. E essa é a nossa meta e a nossa visão. E para encerrar, eu quero ler com vocês, vamos 2 Coríntios 13:13, que todo mundo conhece, que é a bênção sacerdotal, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês e todos nós dizemos amém. Amém? Vamos fazer mais uma oração e assim nós encerramos a nossa live. Querido Deus, queremos erguer a nossa oração te agradecendo pelas maravilhas desses momentos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e que nós possamos mudar o nosso modo de agir e de pensar. Que nós possamos mudar, Senhor, para levar o Evangelho a toda criatura. Que nós possamos ter prazer nisso, Senhor, de levar o Teu Evangelho. De levar para que as pessoas possam conhecer a Tua palavra santa e maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por um dia Tu ter mandado o Teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por Tu ter tirado o peso das nossas costas, o peso do pecado, e assim nós poder falar do amor de Cristo com liberdade de espírito, porque Tu nos deu o Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, por Tu ser esse Deus maravilhoso e de misericórdia. Em tudo, Senhor, eu Te agradeço. Eu peço, Senhor, que Tu abençoe a vida de todos os irmãos que aqui estão, todos os irmãos que participaram dessa live, e que assim, Senhor, que nós possamos todos os dias nos alegrar na Tua presença e falar de Ti para toda criatura. Por tudo eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não adianta, gente, eu só estrago a música. Fica na paz, que Deus abençoe.